Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos discutir lâminas de faces paralelas, tá? Que é um tipo de dióptro plano. No entanto, nós vamos aplicar alguns conhecimentos da refração para entender o desvio lateral causado por uma lâmina de faces paralelas que consiste em, atenção, bom, nós temos aqui então a situação, imagine um conjunto de três meios óticos separados por superfícies planas paralelas entre si. Então veja que dióptro são dois meios, aqui nós temos três meios, tá? Então aqui você tem uma lâmina, pode ser, por exemplo, uma plaquinha de vidro, tá? Ou pode ser a água, tanto faz. Vamos fazer aqui um exemplo. Imagine que aqui seja ar, isso aqui seja uma lâmina de água e que aqui seja ar. Aí você pode falar, professor, mas nós temos só dois meios, tá? É porque esse terceiro meio aqui não necessariamente precisava ser igual ao primeiro. Eu vou fazer igual ao primeiro porque esse é um caso que cai muito, beleza? Mas pode ser, por exemplo, diamante aqui nesse terceiro meio. Tá? Então veja, primeiro meio, ar, índice de refração N1, segundo meio, água, índice de refração N2 e terceiro meio, ar de novo, índice de refração N1. Agora, imagine um raio de luz que incida nessa superfície de separação entre o ar e a água. Temos ali uma reta normal, o ângulo que o raio faz com a normal é I. Do ar para a água, o raio aproxima da normal, então ele vai seguir nessa direção mais ou menos. Aqui nós temos uma outra refração, beleza? E aí então, se esse ângulo aqui é o ângulo de refração R, que ângulo que é esse aqui, ó? Também é R, porque são ângulos alternos internos. Ó. Veja que essa normal é paralela a essa aqui. Então, esses ângulos são iguais. Temos uma nova refração, onde vai haver um afastamento do raio de luz em relação à normal, porque esse raio está passando da água, que é mais refringente, para o ar, que é menos refringente, ok? Então, ele vai afastar da normal. Com isso, nós temos um desvio lateral no raio de luz. Aqui nós temos o mesmo ângulo I daqui, isso porque esse meio tem o mesmo índice de refração desse aqui, beleza? Bom, o raio de luz incidente ele vinha nessa direção aqui. O raio que refratou lá na segunda face, que é essa face aqui ó, da lâmina, ele refrata com um certo deslocamento, ok? E aí então nós podemos perceber que como esses meios são idênticos, esses raios eles ou essas direções serão paralelas entre si. Eu gostaria de saber então quanto foi esse desvio lateral que acontece nesse raio de luz. Para isso nós vamos pensar um pouco em trigonometria. Então, muita atenção. Nós poderíamos então perceber que tem um triângulo retângulo aqui e que nós queremos determinar um dos lados desse triângulo, ok? Nós podemos então medir esse ângulo aqui, ó. Atenção, isso aqui é I. Então, isso aqui, ó, também seria I. Para eu descobrir só essa parte aqui, eu preciso fazer I menos R, beleza? I menos R, tranquilo? Então, se eu aplicar o seno de I menos R é cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto é o desvio, a hipotenusa eu vou chamar de X. É isso aqui, ó. Beleza? Então, eu tenho que o desvio lateral, passando esse x multiplicando o seno de I menos R, dá x seno de I menos R igual a D. Beleza? Bom, pessoal,
Visto isso, nós poderíamos fazer uma outra relação. Você consegue perceber que aqui, ó, tem outro triângulo retângulo? Então, se nós aplicarmos agora, pensando que esse lado do triângulo é a espessura da lâmina, aplicando o cosseno a esse ângulo aqui, nós temos o cateto adjacente, que é E, dividido pela hipotenusa, que é x. Isolando o x, nós temos E por cosseno de R, que eu vou substituir aqui em cima. Ó. No lugar desse x, eu vou trocar por E por cosseno de R. E eu chego que o desvio lateral, que acontece aqui na lâmina de faces paralelas, é dado por E seno de I menos R dividido pelo cosseno de R. Beleza? E seno de I menos R dividido pelo cosseno de R. Beleza? Bom, pessoal, é isso que você precisa saber. Basicamente, se você souber essa formulinha, você já consegue determinar o desvio lateral. No entanto, a maioria dos problemas não tratam o desvio lateral em número, trata mais esses conceitos que eu discuti aqui com vocês, se o raio de luz afasta, se o raio de luz aproxima da normal, ok? Bom, então vamos pensar aqui em alguns casos específicos. Imagine então a lâmina, temos aqui o meio 1 ar, meio 2 água e meio 3 diamante, que tem um índice de refração maior que N2. Então, do ar para a água, o raio de luz aproxima da normal, a mesma situação que a gente tinha discutido já. E agora da água para o diamante, como o diamante é mais refringente que a água, ele vai aproximar da normal de novo, ok? Então, ó, veja, o raio de luz vai seguir aqui mais para baixo. Esse aqui estava vindo para cá, seguiu para cá, ó, portanto aproximou da normal. Ou nós poderíamos ter o caso ar, água e vácuo, beleza? E aí nós teríamos do ar para a água aproxima da normal de novo e da água para o vácuo, agora passou para um meio menos refringente, então o raio de luz afasta da normal. Ele estava vindo nessa direção, vai vir mais para frente aqui, ó. Portanto, afastou da normal, beleza? Bom, se nós fizéssemos o prolongamento desse raio, nós veríamos que esse e esse, eles não são paralelos, tá? A menos que a gente use o índice de refração igual para o ar e para o vácuo, tá? Mas aqui vamos pensar na situação real. O do ar é um pouquinho maior que o do vácuo, então os raios de luz não seriam paralelos, beleza? Desvio mínimo, nós teríamos nesse caso aqui, ó, raio de luz incidindo na normal, passa reto e não sofre desvio, de novo incide na normal, passa reto e não sofre desvio, portanto o desvio lateral é zero, portanto o mínimo. E no caso, nós poderíamos analisar o desvio máximo, seria a espessura da lâmina, porque o comportamento seria esse aqui, ó, raio de luz incide na superfície que separa ar e água, refrata e aqui na superfície que separa água e ar sofre mais uma refração, e aí nós poderíamos medir, ó, usando o prolongamento do raio incidente e do raio refratado lá na segunda face, podemos perceber que tem um desvio aqui, e esse desvio é igual à espessura da lâmina. Esse é o desvio máximo que pode acontecer no raio refratado em relação ao raio incidente na primeira face da lâmina, ok? É isso que você precisa saber a respeito de lâminas de faces paralelas. Bom, vamos resolver aqui então um exercício, beleza? Então, muita atenção. Ele diz assim: a figura acima mostra três meios transparentes de índices de refração N1, N2 e N3 e o percurso de um raio luminoso. Observando a figura, é possível concluir que... Então, ele quer saber onde nós temos o maior ou menor índice de refração. Beleza? Bom, então vamos lá. Você pode perceber aqui nessa refração, ó, que o raio de luz estava vindo nessa direção e aproximou da normal. E aqui o raio de luz estava vindo nessa direção aqui e ele afastou da normal. Então aqui no primeiro tem
um afastamento e aqui tem uma aproximação. Beleza? Quando que o raio aproxima? Quando nós temos o índice para o meio o qual ele vai maior que o índice do meio qual ele vem. Então, N2 é maior que N3. E aqui, quando que afasta? Quando o índice para o meio que vai é menor que o índice do meio de onde vem. Então, o N1 é menor que o N2. Beleza? Sendo assim, pessoal, vamos às respostas. Ó. N1 menor que N2 e o N2 está escrito aqui, ó, menor que N3. Então, não pode ser a B. N1 menor do que N2 aqui, ó. Beleza? E o N3 menor do que N1. N3 é menor do que N1? Não tenho certeza. Bom, o N1 menor que N2, que é maior que o N3. Essa é a resposta aí para nós. Então vamos aqui, N2 maior do que N3 e o N3 é maior que o N1. Por que que o N3 é maior do que o N1? Se você medir o ângulo aqui, ó, e aqui, você vai ter um ângulo muito maior, tá? Do que, ó, o tanto que ele vai sofrer reflexão total aqui, certo? Então, se o ângulo aqui é maior do que o ângulo aqui, esse índice aqui, ó, esse índice, ele é maior que esse aqui, beleza? No maior índice, você tem o menor ângulo, beleza? Maior índice, menor ângulo. Por isso, a melhor resposta é a letra D. Vamos ao próximo. Na figura a seguir, um feixe de luz monocromática 1, ou I, proveniente do ar, incide sobre uma placa de vidro de faces planas e paralelas, sofrendo reflexões e refrações em ambas as faces da placa. Isso aqui é para você lembrar que não existe refração sozinha, tá? Sempre acompanhada de uma reflexão. Às vezes a gente não estuda isso, tá? Mas é para simplificar a situação. Na figura, θi representa o ângulo formado pela direção do feixe incidente com a normal, a superfície no ponto A. E θr representa o ângulo formado pela direção da parte refratada desse feixe com a normal no mesmo ponto A. Então, ó, θi e θr, beleza? Ele vai perguntar aqui para nós, os ângulos alfa, beta e gama, definidos na figura pela ordem, são iguais a quem? Então você lembra o seguinte, ó, isso aqui é igual a θr, beleza? Isso aqui é igual a θr. Esse aqui também teve uma reflexão, então aqui também é igual a θr. Esse com esse, ó, o beta, tá? θr também, porque são alternos internos, como nós vimos aí na explicação. Então, θr igual a beta, ok? Aqui nós temos ar e ar. Então, o ângulo alfa é igual a θi, beleza? θi é igual a alfa. E esse ângulo gama, ele também é igual a θi. Por quê? Bom, pessoal, aqui nós temos a luz passando do ar para o vidro, beleza? Aqui nós temos a luz passando segundo as mesmas características, agora do vidro para o ar. Então, você vai fazer aqui, ó,
N1 seno de θi igual a N2 seno de θr. Aqui você vai fazer N2 seno de θr igual a N1 seno de gama. Então, quem tem que ser o gama? O θi. Beleza? Então, na ordem nós temos alfa, beta, gama, θi, θr e θi. Então, resposta letra A. Exercício número 3. A figura a seguir representa três meios de índices de refração N1, N2 e N3. As superfícies de separação entre os meios são planas e paralelas. Um raio de luz desculpa, incide sobre a superfície que separa os meios 1 e 2. O ângulo de incidência é alfa. Ao atingir o meio 3, o feixe de luz é refratado com o mesmo ângulo alfa. Podemos afirmar que... Bom, então aqui nós sabemos que o índice de refração N1, como aqui tem um afastamento, N1 ele é menor, desculpa, N1 é maior que N2, beleza? E aqui de novo, ó, a gente tem o mesmo ângulo daqui. Então, se a gente fizer uma refração, como o ângulo vai voltar a ser o mesmo que esse aqui, então o N3 precisa ser maior que o N2. E a conclusão é a seguinte: já que os ângulos no 1 e no 3 são iguais, então os índices de refração N1 e N3 precisam ser iguais. Então nós temos aqui N1 e N3 iguais, que são maiores que N2. Próximo exercício. Exercício número 4. Uma lâmina transparente é usada para separar um meio A, também transparente, do vácuo. O índice de refração do meio A vale 2. Então, índice A igual a 2. O da lâmina vale N. Um raio luminoso B incide na lâmina segundo o ângulo alfa, conforme ilustra a figura a seguir. Para que um raio luminoso não atravesse a lâmina para a região de vácuo, o seno do ângulo alfa. Então, o que eu quero? Eu quero que aconteça isso aqui, ó. Ele bate aqui e sofre reflexão total. Beleza? Então, para ele sofrer reflexão total, você lembra que esse ângulo aqui precisa ser no mínimo o ângulo limite, né? Um pouquinho maior do que o ângulo limite, na verdade, né? Se fosse o ângulo limite, ele ia sair tangenciando essa superfície aqui, ó. Então, um pouco maior do que o ângulo limite. Aqui a gente tem o vácuo, então o índice de refração do vácuo, isso é igual a 1, beleza? E vamos aplicar então a lei de Snell. NA seno de alfa, isso é igual a N da lâmina seno R, ok? Depois, de novo aqui, ó, da lâmina para o vácuo, N da lâmina seno. Vamos analisar o limite, tá? Então, o R aqui é o ângulo limite, tá? Isso é igual o índice de refração do vácuo vezes seno de 90, se tiver no limite, tá? Então, o índice da lâmina, eu não sei. O seno do ângulo, ou melhor, não, desculpa, o índice da lâmina aqui é 2, certo? Deixa eu ver se dá para eu voltar aqui. Tá. Índice da lâmina, 2. Seno do ângulo limite é o do vácuo, 1. Seno de 90, que é 1. Então, aqui nós temos o seno do ângulo limite igual a meio. Esse ângulo limite é 30 graus, beleza? Seno de 30 dá meio. Então, já que o ângulo alfa tem que ser maior do que o ângulo limite, o alfa precisa então ser maior do que 30 graus. Se o alfa é maior do que 30 graus, pessoal,
Então vai acontecer exatamente isso, essa reflexão total aqui. E ele está perguntando para nós, então, essa situação, nós podemos dizer que o seno do ângulo alfa precisa ser maior que meio, beleza? Maior que 30, então tem que ser maior que meio. Tranquilo? Vamos mais um. Um raio de luz atravessa uma lâmina de faces paralelas, sendo parcialmente refletido nas duas faces. Considerando os ângulos indicados na figura, o ângulo θ é igual a quanto? O ângulo θ, olha, isso aqui tem que ser igual a alfa, beleza? Tem que ser igual a esse ângulo aqui, ó. Então, tudo isso é 90 graus. Logo, nós podemos falar que alfa mais θ é igual a 90 graus, ou nós podemos dizer que o ângulo θ, isso é igual a 90 menos alfa, beleza? 90 menos alfa está aqui, ó, letra E, ok? Bom, pessoal, é isso que eu queria então discutir com vocês. Bom estudo a todos, até a próxima. Tchau, tchau.